Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material bem interessante do Diego Pereira do Nascimento. O foco é uma figura bíblica que, assim, às vezes fica um pouco na sombra, né? Isabel, a mãe de João Batista. O artigo descreve ela como uma mulher de fé, impressionante. E a nossa ideia aqui é justamente ir um pouco além desse título, sabe? De mãe de João Batista. Vamos explorar a história dela mais a fundo, o contexto, o significado da vida dela, tudo com base no que essa fonte traz pra gente. Vamos tentar desvendar um pouco mais essa personagem. Preparada? Com certeza. E o texto é ótimo para isso. Ele dá uma visão bem legal da vida dela, da família, claro, do nascimento milagroso do filho. E uma coisa que a gente vai explorar bastante é como a importância dela ecoa, sabe? Em diferentes religiões. É uma chance boa para entender melhor o impacto dessa mulher. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, né? A fonte nos diz logo de cara. Isabel era casada com Zacarias. Quem era ele exatamente, segundo o que a gente leu? Então, o texto descreve o Zacarias como um sacerdote judeu. Ele pertencia ao turno de Abias, que era tipo assim, uma das 24 turmas de sacerdotes que se revezavam no serviço do templo, lá em Jerusalém. E o material diz que os dois, Isabel e Zacarias, eram pessoas justas, fiéis aos mandamentos, sabe? Viviam corretamente segundo a lei da época. E claro, a conexão mais conhecida dela é essa, mãe de João Batista, que é visto como precursor de Jesus. Certo. E o pano de fundo histórico? Onde e quando que Isabel viveu, de acordo com essa pesquisa? Olha, o artigo estima que ela nasceu mais ou menos em 50 a.C. Isso é bem no finalzinho do governo Asmoneu na Judéia, aquela dinastia local antes de Roma dominar mais diretamente, né? Quer dizer que a maior parte da vida adulta dela aconteceu já sob o reinado de Herodes o Grande e depois dos filhos dele. Foi uma época, assim, bem agitada politicamente. Agitada como? Que tipo de agitação a fonte menciona? O texto fala de tensões constantes, de revoltas do povo judeu contra o domínio romano que estava crescendo e também contra o próprio governo de Herodes. Muita gente não aceitava ele, via como ilegítimo, opressor. Era um caldeirão, sabe? Expectativa messiânica, revolta social, conflito. A fonte até sugere que Isabel, vivendo ali no meio, com certeza sentiu essa instabilidade toda. Mas pondera também que seria pouco provável que ela, como mulher e esposa de sacerdote naquela sociedade, tivesse participado ativamente de revoltas ou algo assim. A vida dela devia ser mais voltada para casa, para religião. Entendi. E o artigo ele chega a dar uma estimativa de quanto tempo ela viveu? Porque, né, pensar na expectativa de vida daquela época. Sim, ele menciona isso. Com base na idade que ela provavelmente tinha quando engravidou de João, que foi bem mais velha, e cruzando com a cronologia dos eventos bíblicos, o autor cita estudiosos que calculam que ela pode ter vivido até uns 25 ou 30 depois de Cristo. Isso daria para ela uns 75 anos de idade. Nossa! É realmente uma vida bem longa para aquele período, né? E ela atravessou fases muito diferentes ali da história judaica e do domínio romano. Interessante mesmo. E sobre o Zacarias, o marido, o artigo traz alguma estimativa de tempo para ele também? Ele reforça a descrição da Bíblia, né? Um homem temente a Deus, cumpridor dos deveres religiosos dele. Mas assim, tirando a paternidade de João e o serviço no templo, não tem muita informação. O ponto curioso que o artigo levanta é essa menção a estimativas de alguns estudiosos, que colocam a vida de Zacarias terminando antes, talvez entre 50 a.C. e 20 a.C. Peraí, como assim? Se Zacarias morreu por volta de 20 antes de Cristo, como ele seria pai de João? O nascimento de João não é datado um pouco antes de Jesus, tipo 6 a 4 antes de Cristo? A fonte, ela explica essa aparente contradição? Então, ela menciona isso sim, mas trata mais como uma questão de estimativas acadêmicas que podem variar, sabe?
podem ter limitações ou interpretações diferentes. O autor do artigo não entra muito em tentar resolver essa cronologia exata, talvez porque o foco principal da narrativa bíblica e do artigo também não seja tanto a data precisa, mas o significado dos eventos, né? A paternidade de Zacarias é um fato central da história ali. Essas estimativas de data de morte ficam um pouco em segundo plano. O foco logo muda para o milagre do nascimento de João. Faz sentido. A narrativa foca no extraordinário, e é aí que a história da Isabel fica realmente única, né? O milagre do nascimento, sem dúvida, é o coração da história dela como apresentada no texto. O artigo dá muito destaque a 2 pontos. Primeiro, Isabel era considerada estéril. Isso, naquela cultura, já era um peso enorme, social e pessoal. E segundo, além disso, tanto ela quanto Zacarias já eram de idade avançada. A impossibilidade biológica, assim, do ponto de vista humano, era clara. E como é que o artigo descreve a virada? A intervenção divina que muda tudo? Ele detalha bem aquele momento-chave. Zacarias está servindo no templo, lá no santo lugar, e de repente recebe a visita do anjo Gabriel. E a promessa é muito específica. Sua esposa Isabel vai ter um filho, o nome dele será João, ele não vai poder beber vinho nem nada forte e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. E a missão dele, preparar o povo para o Senhor. Mas o Zacarias não acredita de primeira, né? E essa dúvida tem uma consequência bem forte. Exato. Diante de algo tão fora do comum, Zacarias pergunta, mas como? Eu sou velho, minha mulher também. E aí, como resposta e como sinal, Gabriel diz que ele vai ficar mudo, incapaz de falar. Isso até o dia em que tudo se cumprisse. O artigo até ressalta que essa mudez não é só um castigo, mas um sinal poderoso, sabe? Um silêncio que acompanha a gestação da promessa. Força o Zacarias a refletir, a depender mais ainda de Deus. Imagina o impacto disso. Para ele, para todo mundo em volta, um sacerdote que, de repente, não fala mais. A fonte comenta alguma coisa sobre a reação da comunidade? Ou como a Isabel lidou com isso e com a própria gravidez que era tão inesperada? O texto não entra em detalhes sobre a reação da comunidade à mudez, mas foca no que acontece em seguida. Zacarias volta para casa e, de fato, Isabel engravida. E aqui tem um detalhe interessante que o artigo menciona. Por causa da idade avançada e talvez pela natureza extraordinária da gravidez, Isabel decide ficar mais reclusa em casa por 5 meses. O texto sugere que foi um tempo de discrição, talvez para evitar o falatório inicial, né? Ou só para se resguardar mesmo, processar o milagre que ela estava vivendo. Um tempo de espera. E é nesse período de reclusão que acontece outro encontro fundamental que o artigo narra, certo? A visita da Maria. Depende um pouco da tradução do termo grego também. Grávida de Jesus, de forma milagrosa, vai visitá-la. O artigo descreve a cena com uma intensidade teológica forte, né? No momento em que Isabel ouve a saudação de Maria, o bebê na barriga dela, o João, se agita, pula. E na mesma hora, Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece a grandeza da gravidez de Maria e profetiza. Ela chama de Mãe do meu Senhor. É um reconhecimento mútuo ali, quase uma confirmação divina entre as duas, né? E os filhos que elas carregavam. O artigo dá a entender que esse encontro fortaleceu as duas. Implicitamente, sim. O texto apresenta como um momento de validação, de alegria compartilhada, um elo profundo entre essas duas histórias milagrosas que estavam acontecendo juntas e que seriam tão ligadas. A profecia da Isabel é, de fato, a primeira proclamação humana da divindade de Jesus que a gente encontra no Evangelho de Lucas. Poderoso mesmo. E avançando para o nascimento do João, o artigo destaca algo específico sobre esse momento, além do milagre da concepção em si? Destaca, sim, principalmente o episódio da escolha do nome. Isso acontece no 8º dia, no dia da circuncisão. O artigo conta que a família, os vizinhos, todo mundo ali reunido, achava natural que o menino recebesse o nome do pai, Zacarias. Era tradição. Mas aí a Isabel intervém, com firmeza. Ela fala, não, ele vai se chamar João. Mas por que essa insistência?
Segundo a fonte, foi uma ordem divina para ela também? Ou só obediência ao que o Zacarias deve ter comunicado para ela de alguma forma? Olha, o texto não diz se Isabel teve uma revelação direta sobre o nome, mas a firmeza dela mostra uma convicção muito forte, né? Alinhada com a ordem que o anjo Gabriel deu para o Zacarias. A decisão dela causa estranheza, porque João não era um nome comum na família deles. Aí, a palavra final fica com o Zacarias, que ainda estava mudo. E ele confirma o nome. Exatamente, ele pede uma tabuinha de escrever e escreve lá para todo mundo ver. O nome dele é João. O artigo enfatiza o que acontece imediatamente depois. A boca de Zacarias se abre, a língua se solta e ele começa a falar, a louvar a Deus. E logo em seguida ele faz aquela longa profecia sobre a redenção de Israel e sobre a missão do filho dele, João, como o precursor do Messias, aquele que ia preparar o caminho. É como se a obediência final ali no nome destravasse a voz e a profecia dele. Precisamente. O artigo apresenta toda essa sequência, a anunciação, a gravidez tardia, a mudez como sinal, o encontro com Maria, a insistência no nome divino, a recuperação da fala com a profecia como um pacote coeso, sabe? Que sublinha, sem deixar dúvida, a origem e a importância divinas da missão de João. Ele não era só um filho muito desejado, era um enviado com um propósito claro na história da salvação, um presente milagroso para pais fiéis. Essa importância na narrativa cristã é muito clara. Mas o artigo vai além, né? Mostra como a figura de Isabel também tem ecos em outras tradições, como essa veneração aparece fora do contexto bíblico direto. Sim, o texto explora bem essa reverberação. No catolicismo romano, por exemplo, Isabel é venerada formalmente como santa. Ela faz parte do que chamam de família da fé, que são as figuras santas mais próximas de Jesus e Maria. O artigo até menciona a data no calendário litúrgico católico, 5 de novembro, dedicada a ela e a Zacarias, para lembrar o milagre e a devoção do casal. E na tradição ortodoxa? É parecido ou tem diferenças? A veneração é bem parecida, ela também é santa junto com Zacarias. A principal diferença que o artigo aponta é a data. Na tradição ortodoxa, a comemoração deles é no dia 5 de setembro. O texto não explica o porquê dessa diferença de datas, só constata que é assim. Curioso. E o protestantismo? O artigo fala algo? Fala que algumas denominações protestantes que têm tradições litúrgicas mais fortes, como os anglicanos e os luteranos, também incluíram a comemoração de Isabel e Zacarias. E eles adotaram a data de 5 de setembro, igual aos ortodoxos nesse ponto. Aí tem aquele detalhe específico sobre uma igreja luterana, né? Sim, um ponto curioso que a fonte destaca sobre a igreja luterana Sínodo de Missouri lá nos Estados Unidos. Eles homenageiam Isabel como uma matriarca da fé, o que é comum, mas classificam Zacarias como um profeta. O próprio artigo observa que isso é diferente da descrição principal na Bíblia, onde Zacarias é sacerdote, pai do profeta João, mas não profeta ele mesmo. Mostra como pode ter uma interpretação um pouco diferente dentro da mesma linha, né? Essas variações dentro do cristianismo já são interessantes, mas a fonte também aponta para a presença de Isabel, ou uma figura parecida, no islamismo. Isso eu achei fascinante. Realmente é um ponto de destaque no artigo. Isabel é reconhecida como uma figura importante no Islã, sim, mas como o texto detalha, a identidade dela e as relações familiares podem variar bastante. Depende da tradição ou da fonte islâmica que você consulta. Como assim? Que variações são essas que o artigo traz? O texto cita, por exemplo, alguns relatos sunitas de historiadores antigos como Al-Tabari e Al-Masudi. Em algumas dessas histórias, a figura que corresponde a Isabel é descrita como filha de Imran e irmã de Maria, Maria no Islã, a mãe de Jesus, Isa. Nesse caso, Jesus e João, Yahya no Islã, seriam primos de primeiro grau por parte de mãe. Só que outros relatos sunitas, também mencionados ali, identificam ela como filha de um outro homem chamado Fakud e irmã da esposa de Imran, que seria Ana ou Hana, a mãe de Maria. Entendi. Então, nesse segundo caso, ela seria a tia de Maria, não irmã. E na tradição xiita tem ainda outra versão? Tem sim. O artigo menciona um hadiz,
que são aqueles relatos sobre o profeta Mohammed ou os imãs xiitas, né? Um hadiz atribuído ao imã Jafar al-Sadiq. Nesse relato específico da tradição xiita, a mãe de Yahya, João, se chamaria Hanana. E ela é identificada como irmã de Ana, Hana, a mãe de Maria. Portanto, de novo, Hanana Isabel seria tia de Maria. Que curioso como a relação exata entre elas, irmãs ou tias e sobrinha, muda nessas tradições. Mas o ponto principal, a conexão entre elas, se mantém. Exatamente. E essa é a grande sacada que o artigo ressalta. Apesar dessas variações nos nomes, Isabel, Hanana, e nos detalhes da genealogia, a figura da mãe de João Batista, Yahya, continua sendo super importante. E a conexão dela com Maria, Mariã e Jesus e Issa é fundamental em todas essas tradições. Isso mostra muito bem como figuras centrais das narrativas religiosas podem ser interpretadas e integradas de formas diferentes, né? E em contextos culturais e teológicos distintos, mas sem perder a relevância essencial. Mostra uma adaptabilidade incrível da tradição oral e escrita. Realmente demonstra uma fluidez interessante na transmissão dessas histórias. Voltando um pouquinho para a identidade dela, e o próprio nome, Isabel. O artigo chega a falar do significado original. Fala, sim. Dedica uma parte para isso. Explica que o nome Isabel vem do hebraico Elisheba ou Elisheva, e o significado é muito forte, tem tudo a ver com a história dela. Deus é meu juramento. Ou, numa outra interpretação possível, Deus é minha promessa, ou Deus é abundância. É um nome que, nossa, resume a fidelidade de Deus em cumprir a promessa que fez para ela e para o Zacarias mesmo contra toda a expectativa humana. O texto ainda menciona a variação comum em português, Isabel. Um nome que é quase um resumo da fé dela, né? Olhando para tudo isso que o artigo trouxe, que imagem final de Isabel fica para a gente? Olha, a imagem que se consolida é de uma mulher que vai muito além de ser a mãe de João. Ela se firma como um símbolo poderoso de fé que persevera, de paciência, de confiança em Deus mesmo nas piores circunstâncias. Pensa, a esterilidade, a idade avançada, viver num período histórico super conturbado. A história pessoal dela não é só um detalhe, é um elo fundamental na narrativa maior da salvação, sabe? Conecta o Antigo Testamento à linhagem sacerdotal, às promessas, com um novo a chegada do precursor e do Messias. Então, o que a gente tira de mais importante dessa análise toda? Parece que mergulhar nessa fonte sobre Isabel revela bem mais do que só um nome numa árvore genealógica, né? A gente viu uma mulher de fé profunda, cuja vida foi marcada por um milagre com consequências enormes, históricas e religiosas. Exploramos o contexto dela, os detalhes da anunciação, do nascimento de João e, o que eu achei muito interessante, como a memória dela é preservada e celebrada, ainda com nuances diferentes, em várias tradições de fé pelo mundo, do cristianismo ao islamismo. Exatamente. A trajetória dela, como descrita nesse material do Diego Pereira do Nascimento, é um testemunho muito impactante. E talvez, para deixar uma reflexão final com quem está nos acompanhando, vale a pena pensar justamente nessa diversidade de representações que o artigo mostrou. As variações nos nomes, nas datas de comemoração, até nas relações familiares de Isabel dentro das diferentes tradições religiosas. Isso nos leva a perguntar, né? Como é que as narrativas sagradas e a memória coletiva de figuras como Isabel mostram essa capacidade incrível de evoluir e se adaptar culturalmente ao longo dos séculos? Como elas conseguem, ao mesmo tempo, manter a essência e a importância de uma figura central e ainda assim ter essa fluidez na forma como são contadas e integradas em novos contextos. Fica aí essa reflexão sobre a resiliência e, paradoxalmente, a adaptabilidade da memória e do significado através do tempo e das culturas. Uma ótima questão para a gente continuar pensando, como a memória não é algo estático, né, mas algo vivo, dinâmico. Bom, concluímos aqui nossa análise mais aprofundada sobre Isabel, com base no material que a gente teve hoje, uma figura de fé e significado que realmente merece esse olhar mais atento.